Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos. É uma satisfação imensa em tê-los aqui no meu canal. Gostaria de estar deixando um versículo para a meditação de todos, que se encontra em Salmos capítulo 20, versículo 7, que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, gostaria de contar com a compreensão, a colaboração de todos que possam deixar um like nesse vídeo. Você deixando um like nesse vídeo, você está me ajudando. Eu e você juntos estaremos levando a mensagem da cruz, a palavra de Deus a tantas almas, vidas sedentas por esse alimento espiritual. E ative o sininho para vocês serem notificados todos os dias. Temos vídeo no canal. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, Facebook. Gostaria que os amados ficassem até o final do vídeo, pois Deus irá falar ao meu coração e ao teu coração. Sejam bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. Tema do vídeo: como as consequências do pecado te levam ao inferno. O inferno, nós aprendemos que a ira de Deus é manifestada contra a humanidade na separação do homem de Deus, seu ser sendo entregue ao pecado, sua exposição à miséria e sua sujeição à morte física. E nessa lição vamos considerar a maior de todas as manifestações de ira divina, o inferno. Uma das mais solenes verdades da Escritura é que as consequências do pecado não terminam com a morte física. Após a morte, há um julgamento final. E aqueles que morrerem em seus pecados passarão a eternidade no inferno. Muito embora essa doutrina seja frequentemente ridicularizada e rejeitada, não podemos ignorar o claro ensinamento das Escrituras. Há um lugar para o julgamento eterno dos perversos, Hades e Geena. No Novo Testamento, dois termos específicos são utilizados para se referir ao inferno, Hades e Geena. Podemos chegar a uma compreensão mais clara da natureza do inferno a partir de um estudo cuidadoso dessas duas referências. Hades. A palavra Hades vem da palavra grega Hades, que aparece 10 vezes no Novo Testamento. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 23, Mateus, capítulo 16, versículo 18, Lucas, capítulo 10, versículo 15, Lucas, capítulo 16, versículo 23, em Atos, capítulo 2, versículo 21 e 31, e em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18. Capítulo 6, versículo 18 de Apocalipse, capítulo 20, versículos 13 e 14 de Apocalipse. Embora ela seja mais empregada como uma referência à morte e à moradia geral dos mortos, ela é claramente usada em Lucas, no capítulo 16, o versículo 23, para se referir a um lugar onde os perversos são atormentados. Há duas interpretações principais a respeito do Hades e sua relação com Geena. Primeira interpretação: Hades e Geena se referem ao mesmo lugar de tormento. Antes da ressurreição, é o último julgamento. Os perversos sofrerão
em um estado desencarnado após a ressurreição e o julgamento final. Os perversos são unidos aos seus corpos ressurretos e retornados ao mesmo lugar de tormento. Segunda, o Hades é a moradia temporária dos perversos desencarnados até a ressurreição e o julgamento final, quando os perversos são unidos com seus corpos e transferidos para um lugar de tormento eterno, chamado Geena. Essa segunda interpretação parece mais provável, uma vez que o Hades um dia será destruído. Apocalipse, no capítulo 20, o versículo 14. Enquanto o sofrimento no Geena é interminável, Marcos, capítulo 9, versículos 47 e 48. A palavra Geena aparece 12 vezes no Novo Testamento. Em Mateus 5, capítulo 5, versículo 22, 29 e 30. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Mateus capítulo 18, versículo 9, Mateus capítulo 23, versículo 15, e Marcos capítulo 9, 43 e 47, Lucas capítulo 12, versículo 5, Tiago capítulo 3, versículo 6. Ela é a forma grega da expressão em aramaico Genina, que se refere ao vale de Enô. Josué 15, versos 8, localizado ao sul de Jerusalém. Hoje ele é chamado de Wadi Erababe, sob o reinado dos reis ímpios Acás e Manassés. Este era o lugar onde os pais ofereciam seus filhos como sacrifícios ao deus amonita Maloque. Veja em Jeremias capítulo 32, versículo 35, e em 2 Reis, o capítulo 16, versículo 3, e capítulo 21, versículo 6. Durante o reinado de Josias, a prática do sacrifício de crianças foi abolida e o vale de Renom foi desacralizado. Segundo as Reis, no capítulo 23, versículo 10 e 14. Ele eventualmente se tornou um aterro para disposição de lixo, carcaças de animais mortos, os corpos de criminosos executados. Era um lugar de fogo e fumaça contínuos e era infestado com larvas, vermes e animais daninhos. Na época de Cristo, a palavra Geena era comumente empregada para denotar o lugar de punição e tormento final para os perversos, um lugar de eterna morte, corrupção, impureza e miséria, a natureza do inferno. Em qualquer tentativa de entender a natureza do inferno, devemos proceder com muita cautela. Por outro lado, devemos ser cuidadosos para seguir as Escrituras e não as descrições fantásticas do inferno, criadas tanto pela literatura antiga quanto pela literatura moderna e a mídia. Por outro lado, devemos ser cuidadosos para não menosprezar a doutrina do inferno ou diminuir seus horrores. De acordo com as Escrituras, e especialmente aos ensinos de Jesus Cristo, existe um lugar real chamado inferno, que é o tão terrível em seu sofrimento quanto eterno em sua duração, exclusão da presença favorável de Deus. O primeiro é possivelmente o mais terrível aspecto do inferno, é a exclusão da presença favorável de Deus. No pensamento evangélico moderno, o inferno é frequentemente descrito como um lugar de tormento externo. A presença de Deus é frequentemente dito que o céu
é o céu, por causa da presença de Deus, e o inferno é o inferno, por causa de sua ausência. Embora essa afirmação tenha um elemento de verdade, ela é extremamente capciosa. Não é a ausência de Deus que faz do inferno um lugar de tormento, mas a ausência de sua presença favorável. De fato, o inferno é o inferno porque Deus está lá na plenitude de sua justiça e ira. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 9 e 10, e um dos mais importantes textos nas Escrituras a respeito da separação dos perversos da presença favorável de Deus. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.